através dos louvores. Ele vai falar com você agora através da palavra de Cristo. Mateus capítulo 4, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. O título é A Tentação de Jesus. Diz assim as Santas Escrituras. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o penáculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que ele nunca tropece em alguma pedra. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o quê? O serviram. Pai, a tua palavra foi linda. A igreja está atenta. Cada irmão e cada irmã que entrou por essa porta tem que se alimentar fortemente dessa palavra em nome de Jesus. Dá-me sabedoria, dá-me visão, meu Pai, dessa palavra. Que nós possamos sair aqui nessa noite alimentados em nome de Jesus. O Senhor possa sentar aplaudindo nosso Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus foi levado ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? Quem? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. A palavra diz: Então foi conduzir Jesus pelo Espírito ao deserto. Jesus, Filho de Deus, nunca pecou. Jesus puro, de toda sua santidade. O Espírito Santo pega Jesus, amém, irmãos, e o transporta ao deserto, em nome de Jesus. Jesus, ele estava sozinho no deserto? Não. Estava Jesus, o Espírito Santo e quem? O diabo. Amém, igreja? Somente duas forças espirituais que nos podem transportar ao deserto. Somente duas forças nos podem transportar ao deserto, espirituais: o Espírito Santo ou quem? O pecado. O Espírito Santo ou o pecado leva o homem ao deserto. Todos nós aqui, todos nós, presbítero, diácono, membro, político, todos homem, quer ser salvo ou não, nessa face da terra, passará no deserto. Deserto é um lugar que ninguém quer ir. O que é deserto, presbítero? Angústia, sofrimento, dor, isolamento, perseguição. Deserto quer dizer nada. É quando a pessoa está ali passando uma
aqui ninguém quer ir. E quem está no deserto quer o quê? Quer sair. E a Bíblia está nos dizendo que o Espírito Santo pega Jesus e coloca onde? No deserto. Ao lado de quem? Do diabo. No deserto, dois seres estão com quem está lá. Como eu já disse, o Espírito Santo e o diabo. O diabo, ele vai para o quê? Tentar. Amém, irmão? Presta atenção aqui, irmão. Vai para tentar. E o Espírito Santo está ali para o quê? Dar livramento. O diabo está no deserto para tentar, para arrebentar, para fazer você morrer no deserto. Mas quem está ao lado de Jesus? O Espírito Santo. Para dar o quê? Livramento. Como eu disse, duas forças espirituais levam o homem ao deserto: ou o Espírito Santo ou o pecado. Os irmãos me perguntam: qual o primeiro homem que foi para o deserto? Adão. Adão estava no jardim do Éden, com todas as maravilhas que Deus preparou para ele. Tudo de fartura, alimentação, uma esposa, os animais, toda a fartura que estava ali com Adão, ali no jardim do Éden. E Deus criou o homem para o quê? Não morrer. Deus criou o homem para não pecar. Ele seria eterno. Mas a Bíblia diz, ali em Gênesis, ali no capítulo 3, que a serpente, ou o diabo, e Deus deu a ordem para Adão e Eva ali não tocar no fruto proibido. Mas a serpente, ou o diabo astuto, falou assim com ele: não, mas se você comer do fruto proibido, está registrado em Gênesis 3, versículo 5, você será igual a Deus. Se você, ele falou assim com ela, se você tocar no fruto proibido, a sua mente espiritual vai abrir. Você será como um Deus. Ali enganando o ser humano. A Bíblia diz em Efésios 4:27 que não dê lugar ao diabo. Eva cai em tentação. Adão também. Adão sai do jardim do Éden e vai para onde? Parou? Deserto. Então, quem conduziu Adão ao deserto? O pecado. A desobediência leva o homem ao deserto. A ganância leva o homem ao deserto. A inveja leva o homem ao deserto. A ambição leva o homem ao deserto. O orgulho leva o homem para o deserto. O ódio, o rancor, o adultério, a fornicação, a prostituição leva o homem ao pecado. Como eu disse, duas coisas levam o homem ao pecado, ao deserto: ou o Espírito Santo, que levou Jesus puro, limpo, sem nenhum pecado, ou quem? O diabo, ou seja, o pecado. Moisés ele foi para o deserto? Foi. Ele matou o quê? Ele matou o egípcio. Ele teve que fugir. Ele pecou. Não foi a expressão que ele foi lá. Foi a desobediência dele. Ele cometeu um crime. Um outro profeta que foi levado ao deserto,
Não pelo Espírito Santo, mas pelo pecado. Jonas. Deus deu uma ordem para ele: vai, Nínive, pregar ali a minha palavra. Mas Nínive era uma cidade cruel, era uma cidade que matava profetas, era uma cidade que o profeta ali não tinha vida nenhuma, morria mesmo. Ninguém sobreviveria ali àquela cidade. E Deus tinha uma obra ali em Nínive. E ordenou Jonas para ir lá pregar o Evangelho. Ele foi para Tarsis, né? Para Nínive. Ou seja, Jonas desobedeceu uma ordem dada pelo Espírito Santo: vá ali pregar a minha palavra. Porque a visão de Jonas era que o povo de Nínive fosse para o inferno. Eu não vou lá pregar, eu vou morrer também. Mas se Deus deu uma ordem para ir lá, ele ia morrer? Não. Porque o Espírito Santo está ao lado para proteger. O diabo está ao lado para tentar nos tirar dos caminhos do Senhor. O diabo vem para apagar a nossa fé. O diabo vem para colocar divisão. O diabo tenta de tudo e qualquer jeito impedir que nós tomemos posse de uma bênção, posse de uma vitória. Amém, irmãos? Amém. E José? E José? Quem levou José para o deserto? Foi o diabo ou foi o Espírito Santo? Ele foi tentado pelos seus irmãos, ele foi enganado pelos seus irmãos. Foi o Espírito Santo e deixou ele lá. E lá Deus tinha uma grande obra na vida dele. Amém, irmãos? Amém? Amém. Amém. José tinha um sonho. E José passou a contar para os irmãos o sonho que ele tinha. Eu sonhei assim, ele tinha visão espiritual. Mas ele foi cercado por invejosos, que eram seus próprios irmãos. E o Espírito Santo, assim como levou Jesus no deserto, deixou os irmãos dele levá-lo, jogaram lá fora. Amém, igreja? Amém. Já já você vai entender o que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Ou você já entendeu. Amém? Ali estava. Ele foi pegado, ele foi vendido como escravo. Depois ele foi parar na prisão. Ficou mais anos preso, acusado de uma coisa que ele fez, que ele não fez, que era um adultério. E aí ele ficou. Ele foi honrado? Foi. Da cova, ele foi para a prisão. E da prisão ele virou o quê? Governador. Amém, irmãos? Amém. Amém? Glória a Deus. Talvez você esteja passando por um grande deserto. Presbítero, eu estou passando por uma luta muito forte. A minha situação parece que isso complica. Quer dizer para você, meu irmão, que deserto é lugar de vitória também. É lugar de bênção. Amém? Que está lá o inimigo lutando para você perder a bênção. Mas do seu lado direito é quem? O Espírito Santo. Oh, glória. Te incentivando. Não, fica forte. Vai com a sua vitória chegando. Não desanime. Não olhe para trás. Amém, igreja? Amém. Amém? Talvez você está sendo tentado. Talvez você está passando por uma situação difícil. Você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Quer dizer para você que deserto está também o Espírito Santo. E lá Deus pode fazer de você um grande vitorioso. Amém? Tome posse dessa bênção em nome de Jesus. Pode aplaudir. Em nome de Deus, irmão. Em nome de Jesus. Amém. Daniel, ele foi parar onde? Na cova dos leões. E a Bíblia fala que tinha centenas de leões. Ele foi julgado ali para morrer. E quem deixou que ele fosse julgado ali? O Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Às vezes nós entramos numa situação que nós não entendemos. Às vezes você passa do nada a ser perseguido por um familiar seu. Talvez você comece a ser perseguido ali onde você trabalha. Talvez você passe por uma luta muito forte na área sentimental. Talvez você esteja passando por uma luta muito forte na área espiritual. Você está fraco na fé. Você não consegue entender por quê.
está passando por algo muito forte na área financeira, você não vê uma saída, a dívida só aumenta, as coisas só complicam. O demônio só tentando você vai conseguir, você é um derrotado, você é um fracassado. Talvez o demônio tenha usado pessoas para humilhar você. Você diz que é crente por estar nessa situação. Talvez o demônio tenha usado pessoas para humilhar você, para desanimar você. Mas o Espírito Santo está falando aqui nessa noite: não desanime, que perto está a sua vitória. Amém? Quem tem uma bola dessa vez em nome de Jesus? Glória ao nosso Deus, irmão. Glória ao Deus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ezequiel, ali no capítulo 37, que o Espírito Santo levou aonde? A um vale de ossos secos. Você não entendeu nada. O que eu vou fazer aqui nesse vale? Aqui que só osso. E o Espírito Santo foi dar uma ordem para ele: marche, ande, profetize. Profetize, vai dar certo. Amém, irmãos? Talvez você está no osso. Vou repetir, você está no osso. A situação está passando. Você percebe, eu acho que nem Deus muda a situação. Ezequiel olhou assim: vale de ossos secos. O que faz esse monte de ossos secos? O que vão fazer? É a pergunta que muitos estão fazendo agora diante de Deus. Amanhã é segunda-feira, Deus. Amanhã é segunda-feira, a semana chegou, Senhor. E você não sabe o que vai fazer. Talvez você vai enfrentar um processo desde essa semana. Talvez você vai passar por situações essa semana que você não quer nem que ela chegue. A ordem do Espírito Santo é o quê? Marche. Amém? Aqui ó, profetize. Vai dar certo. Vai dar certo. Amém? Profetiza e Deus vai abrir portas. O milagre Deus pode fazer na sua vida. Amém, igreja? E essa palavra é para crente espiritual. É para gente que não vê saída. É para gente que muitas pessoas que estão olhando para você, você sabe que ele já era. Não era, não. Amém? O Espírito Santo vai dizer para você nessa noite: você vai surpreender. Você vai dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima. Se foi pecado te pôr no deserto, corre dele. Conserta com Deus. Conserta. O meu caso não é pecado. Mas eu estou numa situação que parece que eu pecado na cruz. Calma. Amém? Amém. Ontem era mais de meia-noite quando Deus me deu essa palavra. Diga para mim, sua igreja: calma. Não desespere. Vai dar certo. O Deus dessa Bíblia aqui é o Deus do quê? Do impossível. É o Deus impossível. É o Deus do milagre. Agora, voltando à palavra. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E quem chegou ao lado dele? Satanás. Diabo. E começou a falar com ele. E disse para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem, se tornem pães. E o que Jesus fez? Está escrito. Pregou para ele. Jesus ali no deserto, pregando a palavra de Deus. Sabe o que o Espírito Santo está falando com você? É um deserto que vai fortalecer sua fé. Amém? É no deserto que você vai ganhar algo. É no deserto que você vai conhecer o poder de Deus. É no deserto que você vai ser um profeta. É no deserto que Deus vai levantar você. É no deserto que você vai ter o poder de Deus. Tome posse dessa vitória em nome de Jesus. Depois, o demônio pega Jesus e o leva ao monte bem alto e mostra o mundo para ele. E faz uma oferta mais ousada para ele. Se você prostrasse diante de mim de joelho, tudo isso aqui eu te dou. Alguém pode oferecer algo para você que não é dele? Não. Quer dizer que o mundo é do quê? De quem? Do diabo. A Bíblia diz: o mundo é do maligno.
Adão e Eva pecaram, eles assinaram isso tudo. Passou para Satanás. E qual foi a resposta que Deus deu para ele? Não adorarás o quê? E disse-lhe, o diabo falou assim: tudo isso darei se prostrar diante de mim? E Jesus disse: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o quê? Servirás. Amém, igreja? Talvez você entenda essa passagem. No deserto, você vai receber muitas propostas. Dizia: sai fora. Sai fora. Deus insiste. No deserto, você vai ser tentado de diversas formas. Sai daqui. Esse vai de igreja, esse vai de evangelho, vai fora. Faz isso, faz aquilo que está certo. Sai fora. Amém? Ó, vigia. Fala assim, ó, sai para lá, Satanás. Talvez você já recebeu uma proposta. Uma proposta ousada do diabo. Um dinheiro fácil. Talvez uma proposta de adultério. Talvez uma proposta de prostituição. Talvez uma proposta até mesmo que pode encher você de dinheiro. É a enganação do diabo. Uma deles é o Espírito Santo. Amém? Provérbios 19, versículo 2 fala assim, ó. Não é bom o homem ficar sem conhecimento da palavra de Deus. Aquele que se apressa, aquele que apressa as suas decisões, peca. E a sua ignorância, a sua arrogância o fará irar contra Deus. Ou seja, faz ao homem tomar uma decisão sem buscar de Deus, quebra a cara. Depois acha ruim com Deus. Decisão o quê? Precipitada. Amém? Tem pessoas aqui, ó. Tem pessoas aqui, irmãos, que tomam uma decisão precipitada. Uma decisão que ia arruinar sua vida. Uma decisão que ia prejudicar você grandemente. Manda dizer assim o Espírito Santo: repreende que não é dele. Repreende que é o diabo. Decisão precipitada. Somente quem é espiritual que entende. Prefeito, mas eu estou sendo muito Glória a preciso. Deus. Eu sei o que eu faço. Como que eu vou sair do deserto? Sabe por que aconteceu com Jesus no final? Por que esse finalzinho aí? E então, o diabo o quê? O deixou. Porque ele o repreendeu. E sabe o que mais aconteceu? E eis que chegaram os anjos de Deus o quê? O serviram. Amém, irmãos? Se você, ó, aqui ó, presta atenção, aqui olha para mim quem mora. Aqui ó, o Espírito Santo manda dizer para cada um de nós aqui ó. Se você resistir à tentação do diabo, se você obedecer a palavra de Deus, as bênçãos vão chegar até você, Senhor. Os anjos vão servir. Amém? É necessário fugir do diabo. É necessário fugir das tentações. Ter grande vitória. Amém? Quem está precisando de Deus uma grande vitória aqui? Quem está precisando de Deus uma bênção? Então, manda dizer ao Espírito Santo: vigia. Vigia. Vai vir tentação. Vai vir pensamento negativo. Mas se você resistir, grande será a vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus.